Lucas Moura ganha moral na seleção brasileira e volta para a maratona no São Paulo. Lucas deve desembarcar no Brasil na madrugada no voo da CBF de Assunção para São Paulo. Notícias do São Paulo. O São Paulo vive expectativa de ter Lucas Moura à disposição para o jogo contra o Atlético Mineiro, nesta quinta-feira, 12, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. O atleta esteve disponível para a seleção brasileira. Lucas deve desembarcar no Brasil na madrugada no voo da CBF de Assunção para São Paulo. A seleção enfrentou o Paraguai nesta terça-feira 10, às 21h30, horário de Brasília. Bobadilla também esteve no jogo. Quando chegar, o camisa 7 será reavaliado, e a comissão técnica tomará a decisão sobre o treinamento dele com o elenco ou não. O mesmo acontecerá com o meio-campista paraguaio pela manhã de quarta-feira, 11, por volta dos 33 minutos do segundo tempo. O camisa 7 do São Paulo foi mais uma vez acionado pelo técnico Dorival Júnior. Ele entrou no decorrer da partida e a torcida do São Paulo reagiu. Reação da torcida sobre Lucas Moura. Lucas Moura não ia nem ser convocado, foi chamado de última hora por causa de lesões e entrou nos 2 jogos kkkkkkkk, comentou um torcedor na rede social Bluesque. Sai Rodrigo e entra Lucas Moura na seleção brasileira para evitar a derrota nos defensores del Chaco. Olha, é cada decisão que vou te contar, disse outro. Para que colocar ele aos 33, Dorival? Parece que gosta de sempre ferrar o São Paulo, pelo amor de Deus, escreveu mais uma. A presença de Lucas Moura no jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro vai depender de como o atleta retornar da data FIFA. Na vitória da seleção brasileira por 1-0 sobre o Equador, o atleta atuou por um pouco mais de 20 minutos. Júlio Casares detalha como São Paulo pode motivar criação de SAF. Presidente abordou dívida de R$700 milhões e expôs cenário para mudança no tricolor. Dívida pesada e SAF. Presidente explica. O São Paulo vive um período de reestruturação de suas finanças, uma das principais missões da gestão de Júlio Casares, que além de trabalhar para manter o time competitivo, age com cautela para não comprometer os cofres do clube. Na última terça-feira 10, o presidente tricolor concedeu entrevista ao programa de primeira da UOL Sport e detalhou preocupações sobre a dívida de R$700 milhões que paira sobre o Morumbis. A dívida do São Paulo hoje está próxima de R$700 milhões, ela aumentou, mas porque nós fizemos esse efeito para aumentar o ativo do clube. Agora, depois do legado esportivo que foi o primeiro mandato, o meu segundo mandato, que eu fui reeleito sem oposição, me dita os 3 caminhos que eu tenho que atuar: a reestruturação e o plano de gestão, um choque de gestão na área financeira para que a gente em 5 anos termine essa dívida, explicou o dirigente. Neste contexto, Casares está de olho nas movimentações feitas por rivais e citou a necessidade de fair play financeiro, utilizando o exemplo das novas SAFs que surgiram no cenário do futebol brasileiro. Quando o tricolor pode pensar em uma SAF? A SAF é a solução para comprar times quebrados, porque paga pouco e depois entra um grupo que pode ser aventureiro ou não, pode ser sério ou não, e arrebenta o clube mais ainda. Então, a SAF pode ser uma boa coisa pro futebol, desde que os clubes negociem em pé, que o clube mostre reorganização, avaliou o presidente. Desta forma, o mandatário do Clube da Fé também abordou o que pensa sobre a criação de uma sociedade anônima para a gestão do SPFC. Pode ser que um dia o São Paulo discuta isso, sim, mas com o norte da sua dívida estabelecido, com a valorização do seu ativo, que é o torcedor, que bate todo o recorde no Morumbi, e com o estádio moderno e confortável para que a gente faça shows, como foi feito agora e também faça outros contratos, como fizemos com Live Nation, revelou Casares. Bastidores à parte, o tricolor volta aos gramados nesta quinta-feira 12 para a segunda partida diante do Atlético Mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil, em partida que será realizada na Arena MRV. A missão é reverter a derrota sofrida no Morumbis por 1-0. Caleri pode chegar a 200 jogos no São Paulo e se tornar o 6º estrangeiro a atingir marca. Caleri já tem 75 gols marcados em 2 passagens pelo tricolor. Atlético Mineiro x São Paulo. O São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro nesta quinta-feira, 12, às 21h45, na Arena MRV. Esse será o segundo jogo das quartas de finais da Copa do Brasil. O tricolor perdeu o primeiro duelo por 1-0. Com isso, precisa vencer por um gol ou mais de diferença. Se conquistar um triunfo por um gol, levará a disputa para as penalidades. Se vencer por 2 ou mais, garante a classificação no tempo regulamentar. Apesar do resultado ruim na primeira partida no Morumbis,
O São Paulo é o atual campeão da competição e um dos favoritos a títulos na temporada. Além disso, seu principal jogador, Calleri, pode bater marca importante. Calleri 200 jogos. Diante do Atlético Mineiro na Copa do Brasil, Calleri chegará aos 200 jogos com a camisa do São Paulo. Ele será o sexto jogador estrangeiro a chegar a essa marca no clube. O argentino tem 199 partidas pelo clube, em 2 passagens, sendo 168 deles desde 2021, quando voltou ao time. Ele deve passar nomes importantes da história ainda em 2024, como Lugano. Jogadores com mais de 200 jogos no São Paulo. José Poi, Argentina, 525 jogos. Dario Pereira, Uruguai, 453 jogos. Pedro Rocha, Uruguai, 392 jogos. Arboleda, Equador, 297 jogos. Forlan, Uruguai, 243 jogos. Lugano, Uruguai, 213 jogos. Em sua primeira passagem no São Paulo, Calleri esteve em apenas 31 partidas e marcou 16 gols. Depois de um tempo na Europa e sem muito sucesso em times ingleses e espanhol, ele voltou ao tricolor. Desde então tem 75 tentos no total, sendo o segundo maior estrangeiro artilheiro da história do clube. O atacante está apenas atrás de Pedro Rocha, que fez 119 na década de 1970. 2 atletas do São Paulo estão fora dos planos de Zubeldia e rescisão é estudada. Ambos estão treinando diariamente no clube, mas não estão fazendo parte dos planos da comissão técnica para a sequência da temporada. Notícias do São Paulo. Aguardando ansiosamente as decisões, o São Paulo do técnico Luiz Zubeldia ainda continua fazendo alguns planos para seu elenco. Alguns atletas não agradaram o treinador em sua estadia no Gigante do Morumbi. Com isso, existem atletas que estão treinando diariamente no clube e não estão fazendo parte dos planos da comissão técnica para a sequência da temporada. A diretoria está buscando meios de encontrar uma solução. Segundo apurou a reportagem do Bolavip Brasil, o volante Fegson Mendes e o lateral direito Luiz Orejuela não fazem parte dos planos da comissão técnica para a sequência da temporada. Ambos estão treinando e sonham com uma oportunidade. Fegson Mendes. O volante retornou de empréstimo do Elche da Espanha, onde não conseguiu atuar com frequência. A equipe espanhola preferiu não ativar a opção de compra que estava estipulada ao fim do vínculo. Desde então, o volante equatoriano está treinando no CT da Barra Funda e sonha com uma oportunidade que ainda não aconteceu. Existia a expectativa de ser inscrito na Copa Libertadores da América, mas Zubeldia não optou por essa opção. Ele foi convocado para defender a sua seleção nesta data FIFA e enfrentou a seleção brasileira na vitória canarinho por 1-0 com um gol de Rodrigo. Apesar disso, seu caminho será longe do Morumbi. O volante tem contrato até dezembro de 2025 e uma rescisão amigável não está sendo totalmente descartada. Apesar disso, ainda é um cenário bem difícil por conta dos valores rescisórios que podem imputar para sua saída. Conforme trouxe com exclusividade a reportagem do Bolavip Brasil, o lateral direito está treinando normalmente com os demais companheiros e aguardava uma oportunidade de demonstrar serviço. Apesar disso, ele não faz parte dos planos da comissão técnica. Seu contrato vai até março de 2025 e a diretoria estuda a possibilidade de rescisão para que o atleta fique livre para seguir seu futuro fora da capital paulista. Retorno de Oscar ao São Paulo é desejado e Meia avisa que vai priorizar a MLS. O jogador está no radar tricolor desde o ano passado e tem contrato com o Xangai Port, da China, até 30 de novembro de 2024. Notícias do São Paulo sobre Oscar. A contratação do meia Oscar, de 32 anos, sempre foi bem comentada no São Paulo nos últimos anos. Muitos entendem que ele tem uma dívida com o clube após sair brigado na justiça e um retorno para ganhar títulos seria crucial para a mudança de imagem. O jogador está no radar tricolor desde o ano passado e tem contrato com o Xangai Port, da China, até 30 de novembro de 2024. A diretoria já avisou ao atleta que se ele priorizar a volta ao tricolor, as portas estão abertas. Apesar de tudo, mais uma vez, mesmo podendo escolher dar a volta por cima com o torcedor e ter a oportunidade de vestir a camisa do clube em que ele já falou abertamente que é torcedor, o destino deve ser outro. Segundo informações da agência RTI Sport, o jogador dará atenção a ofertas para seguir no exterior antes de conversar com outras equipes no Brasil. Flamengo e Internacional também demonstraram interesse no atleta. Oscar na MLS? Oscar tem comentado com pessoas do seu staff que está interessado no mercado dos Estados Unidos.
Além de ser um futebol de um nível parecido com o chinês, as cifras podem ser altas, juntamente com a estabilidade familiar. O meio-campista está atento a tudo ao que acontece na Major League Soccer, MLS. Ele tem um desejo que morar na terra do tio Sam por um tempo e uma ida para um clube dos Estados Unidos pode ser a junção de tudo. As idas dos astros Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Sérgio Busquets e Hugo Lloris despertou o interesse do brasileiro em atuar em território norte-americano, pela fortificação da liga. Em dezembro de 2023, por exemplo, Oscar levou a família para passar férias em Orlando e se encantou com o local. Os familiares entendem que o país é um ótimo lugar para se morar e estudam a possibilidade. Na passagem pelos Estados Unidos, esteve visitando o Walt Disney World, Universal Studios e o ESPN Wide World of Sports Complex. Donos do Inter Miami, Los Angeles FC e Orlando City entraram em contato inicialmente.